Fala professor, beleza? Aqui quem está falando é o Murilo, da equipe do Vinícius. E aqui é o vídeo de explicação do trabalho de número 5, T5, que neste trabalho você pediu para implementarmos uma árvore AVL. Então aqui eu estou mostrando o ponto H, a gente tem dois pontos H, porque a gente teve que dividir em dois. Obviamente isso daqui não é o ponto H feito em forma de contrato, a gente colocou todas as funções aqui para poder estar mostrando o que elas fazem, se quiser dá para você ver e parar o vídeo e olhar. Mas vou dar uma explicada em como é que funciona. A gente tem uma função que pega o início da lista e simplesmente para adicionar um nó a gente vai pegar pelo x da quadra que você passou e vai verificando se ele é maior, ele vai descer para a direita e tentar inserir numa direita. Se for menor, ele vai descer para a esquerda e assim sucessivamente até ele achar um lugar que não tenha sido ocupado e ali vai inserir. Com relação ao y, dentro de cada nó da árvore, a gente guarda o x e uma lista ligada de todos os y com os respectivos objetos. Como assim? Por exemplo, você passou uma quadra que tem o x10, o y10 e está guardado numa struct do tipo quadra. Então a gente vai inserir o 10 daquela forma que eu falei, vai verificando se é maior ou menor até achar uma posição. Inseriu, a gente vai inserir na lista do 10, a gente vai criar, se não existir já o x número 10, a gente vai criar uma lista, um nó 10, e vai inserir o elemento de número 10 do y nessa lista. Caso já exista o elemento cujo x é 10, a gente simplesmente vai incluir na lista ligada mais esse y. Então, supondo que já existisse um nó cujo x era 10 e o y era 15, agora vai existir um nó cujo x é 10 e tem um y15 e um y10. Dentro dessa lista ligada de y, além do y, ele vai guardar o ponteiro para o objeto do tipo quadra. Então, para você conseguir resgatar um objeto da lista, seja ele uma quadra, um hidrante, uma torre de rádio, lembrando que a lista tem ponteiros void, então ela consegue apontar para qualquer coisa, você vai precisar tanto do x quanto do y, porque se você simplesmente tiver o x, você vai achar o nó, mas dentro desse nó pode ter, por exemplo, 150 elementos que tiveram o mesmo x. E dessa forma você vai precisar do y para, na lista ligada, você navegar e conseguir pegar o seu objeto. Retornando o objeto, você simplesmente faz o cast e você consegue utilizá-lo da forma que você bem quiser. Tudo bem? Aqui está o ponto H principal, né, que tem o printa tudo, ele simplesmente desenha a árvore para você. O get null, ele retorna o nó da árvore. Enfim, tem o exclude, exclude less, exclui apenas o y. A gente criou uma função para cada coisinha e vai ficar bem claro que a gente criou uma função para cada coisinha agora, né, que esse daqui é o segundo ponto H dele. Aqui, como eu já disse antes, não está em forma de contrato, tá todas as nossas funções, e as mais importantes que eu queria falar aqui é essas rotações, aqui as rotações. Você simplesmente passa como parâmetro o nó que você detecta a rotação. Como é que a gente detecta a rotação? A gente verifica se a altura do fio esquerdo com o fio direito, ou vice-versa, é maior ou igual que 2. Então, se por exemplo o fio esquerdo tiver mais 2 nós abaixo dele, a altura dele é 3. O fio direito tem só mais um nó, a altura dele é 2. Então 3 com 2, a diferença é 1, então não precisa rotacionar. Agora, se for fazer esses testes e der que a altura ficou 2 ou 3, aliás, 3 não vai chegar, sempre vai chegar a 2. Porque sempre que chegar a 2, ele vai rotacionar e tornar a diferença 1 ou 0. Então nunca vai ter uma altura de diferença 3, né? E sempre vai ter no máximo diferença 2, que daí vai rotacionar e virar 1 ou 0. Com relação à tabela hash, a tabela de espalhamento que você pediu, nós implementamos aqui, tem só um ponto H, todas as funçõezinhas dela, obviamente, como dá pra ver, não está no modo de contrato para o usuário usar, e sim, todas as funções que a gente criou estão aqui. A nossa tabela hash funciona da seguinte forma: por exemplo, você passou uma lista de 99.999 pessoas. A gente vai pegando pelo nome e fazendo a hash key. A gente tem uma função que determina uma key. A gente pegou uma key, a gente deduziu uma key boa, que eu não vou falar aqui qual que é, tá no ponto C, não vou mostrar. Mas, enfim, ela funciona. Dada essa key vai ser o índice do nosso vetor. Só que o nosso vetor ele não tem um tamanho estático. Como assim um vetor sem ser tamanho estático?
A gente vai inserindo, supondo que o nosso vetor tenha 10 posições. Você inseriu 8 pessoas, você já tem 80% do vetor cheio. Então o nosso algoritmo ele detecta que 80% do vetor já está cheio, e ele vai lá e aumenta o tamanho desse vetor. Então ele pega e aumenta, em vez de ter 10 ele vai ter 20. E assim ele vai enchendo. Encheu 80% desse novo vetor, ele aumenta de novo. E assim a gente evita de ficar fazendo vetores gigantescos para ficar com muito pouco elemento. Como geralmente aconteceria se, por exemplo, eu colocasse um vetor de 100 mil posições, porque eu sei que o máximo que eu vou usar é isso, e daí no outro arquivo você só passa 10 pessoas, daí eu vou ter um vetor de 100 mil posições que só vão ter preenchido 10. Assim ele vai simplesmente deixando o vetor preenchido com 80%. Então a gente economiza espaço, perde um pouco no quesito tempo, porque a gente tem que ficar repassando as pessoas, mas no quesito espaço ele ganha bem. O nosso algoritmo, em média, está levando de tempo para fazer todos os seus procedimentos, ele leva de 1 minuto a 1 minuto e meio, dependendo da quantidade de perguntas que você colocar no teste. E como você pode ver pela barrinha lateral, ele tem 28 arquivos .c, a gente exagerou, porque toda vez que a gente ficava com um arquivo muito grande a gente resolvia quebrar. Pode ver que tem muitos assim que estão 2, Aravel é a nossa árvore, né, que eu estou aqui com ponto H, a gente quebrou em 2. Tem outras coisas que a gente quebrou em 2, mas provavelmente deve estar com um nome diferente, que a gente mudou durante a execução do trabalho. Muita coisa a gente deixou como estava, igual no T4, e simplesmente alterou colocando a lista ligada. Todas as nossas pesquisas de busca de elementos do tipo quadra, ou hidrante, ou torre, ou semáforo estão sendo implementados em árvore. Então todos esses objetos têm um elemento na sua árvore, e tudo que for pessoa, celular ou as outras perguntas que não estejam relacionadas com hidrantes, semáforo, torre de rádio e quadra estão implementadas em tabelas hashes para maior desempenho. A operação de busca em tabela hash, como eu falei, você tem a key, você joga pelo elemento, você joga o texto, ele gera uma key e pega esse objeto lá. Se tiver colisão, ele simplesmente tem uma lista ligada naquele ponto de colisão e a gente vai percorrendo essa lista para pegar. A árvore é o mesmo processo que eu falei antes, você vai comparando com o X até que você acha o nó que você está, daí você procura pelo Y e retorna aquele objeto. Não sei se tem mais alguma coisa para falar. Era basicamente isso que você tinha pedido para a gente implementar. Então tá aqui, tem função pra caramba. A maioria de detecção e contar a altura, detectar se precisa rotacionar e contar a altura. Não liga para os nomes, tá? Foi feito... Não tinha que ser engraçado, senão a gente não ia levar muito a sério o trabalho. E assim está o nosso T5, com árvores implementadas e hashes. Nós temos várias hashes, a gente decidiu fazer uma hash para cada coisa. A nossa hash, embora ela guarde o ponteiro void, a gente decidiu criar uma hash para cada elemento, porque senão ia ficar muito bagunçado. E é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado da nossa apresentação do T5 e espero ganhar uma boa nota nele. E até a próxima, até o T6.